Olá, queridos alunos do quinto ano. Espero que vocês estejam se cuidando e cuidando de todos aqueles a quem vocês querem bem neste período. O nosso isolamento nesse momento se faz necessário, mas eu desejo de todo o coração que a gente possa se rever em breve. Nós estamos, enquanto professores, com muitas saudades de vocês. E, para quem não me conhece, eu sou a professora Eveline, professora do quinto ano do Colégio Ápice. Hoje, nós trabalharemos o componente curricular de matemática e, especificamente, o objeto do conhecimento, fração. Para isso, gostaria que você pegasse a sua apostila, abrisse na unidade 3, na página 104, para que nós discorrêssemos um pouquinho a respeito desse objeto do conhecimento. Inicialmente, nós vamos resgatar a história das frações. De onde foi que surgiu essa ideia de fração? Como ela foi concebida? Bom, a história das frações, ela remonta ao Antigo Egito, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e traduz a necessidade e a importância para o ser humano acerca dos números fracionários. O que acontecia naquela época? Naquele tempo, os matemáticos, eles marcavam as suas terras. Eles tinham a necessidade de delimitar as suas terras. Mas com as épocas chuvosas, o que acontecia? O rio, ele passava do limite e acabava inundando muitas terras e, consequentemente, essas marcações que os matemáticos faziam, elas também se perdiam. Diante disso, os matemáticos, eles resolveram demarcar as suas terras com cordas, a fim de resolver o problema inicial das enchentes. Contudo, eles notaram que havia muitos terrenos que eram compostos somente por parte, ou seja, não eram números inteiros. Então, havia terrenos que mediam apenas parte daquele local. E foi a partir disso que os geômetras, que eram funcionários dos faraós do Egito, eles começaram a utilizar os números fracionários. Então, percebam que a palavra fração, ela é proveniente do latim fractus, e quer dizer, significa, partido. O que é, então, uma fração? A fração é parte ou pedaço de um inteiro. Então, a fração é um número usado para representar parcelas de um número inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, imagine vocês que eu tenho aqui um chocolate inteiro. Ele está inteiro. Quando eu abro esse chocolate para degustá-lo, eu verifico que ele está partido em partes, Ele está dividido em partes iguais. Aqui, quando eu quebro ele ao meio, eu verifico exatamente que as partes que estão fracionadas da minha barrinha inteira, elas são partes iguais. Isso nada mais é do que fração. E nós utilizamos em diversas situações do nosso cotidiano esse conceito de fração. Por exemplo, quando nós vamos dividir uma pizza, quem gostaria de ficar com um pedaço bem menor da pizza, se nós fôssemos dividir pelos membros da nossa família? Outra situação, quando nós vamos dividir um bolo, nós pegamos o bolo inteiro e dividimos esse bolo. Notem que fração está relacionado à divisão do inteiro em partes iguais. Na sua apostila, na página 107, vai dizer sobre os termos da fração. Os termos da fração, eles são chamados de numerador e de denominador. Nesse caso, o numerador é a parte de cima da fração e o denominador é a parte de baixo da fração. Então, o número de baixo da fração, que é o denominador, ele representa quantas partes o inteiro foi dividido. Então, imagine vocês que o meu chocolate,
que era inteiro, foi dividido exatamente em 4 partes iguais. Então, esse aqui seria o denominador da minha fração. Imagine que agora eu comesse uma parte dessa. Então, essa parte que eu comi, ou essa parte que foi tomada por mim, ela seria o numerador da minha fração. Então, eu tenho uma fração que representa o inteiro que foi dividido em 4 partes e que uma parte desse inteiro foi tomada. Então, eu teria uma fração 1 sobre 4, ou seja, 1 quarto, que é exatamente o que a apostila na página 107 nos traz. Então, o exemplo que a apostila traz é sobre 3 nonos e diz que o número de quadradinhos de chocolate que foi dividido para cada sobrinho e o número total de chocolates que havia. Bom, como nós podemos ver na imagem a seguir, os números fracionários, eles também podem ser lidos. Além de ser representados, né, eles podem também ser lidos. Quando o denominador da fração ele apresenta o número 2, a gente lê meio. Então, eu leria 1 meio. Quando o denominador da fração apresenta o número 3, eu leio terço. 4, quarto. Então, fica 1 quarto, 1 terço. 5, quinto, 1 quinto. 6, sexto, 1 sexto. 7, sétimo, 1 sétimo. 8, 1 oitavo. 9, se ele apresentar o numeral 9, eu leio 1 nono. Quando a minha fração ela apresenta no denominador os números 10, 100 ou 1000, eu vou ler 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo. Vocês podem verificar essa explicação nas frações, como frações decimais, que está na página 110, tá? Quando, a partir de 11, eu lerei o número cardinal, então eu direi 11, 12, mas acrescentarei na frente a palavra avos, tá bom? Então, vou recapitulando aqui, vou trazer exemplos que todas as minhas frações tenham como numerador 1, ok? Então, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo, 1 onzeavos, 1 dozeavos, 1 trezeavos, 1 vinteavos e assim por diante. 1 45avos, depois 1 centésimo e 1 milésimo. Então, recapitulando, a partir do número 11, nós dizemos o número em cardinal seguido da palavra avos. Numerador, 3, denominador, 15, e acrescentamos a palavra avos. Isso significa que eu tenho algo inteiro que foi dividido em 15 partes iguais, que é o denominador da minha fração, e destas 15 partes, 3 foram tomadas. Então, 3 quinzeavos. 8 32avos. Eu tenho um inteiro que foi dividido em 32 partes iguais, que é o denominador, 32 é o denominador da minha fração, e 8 é o numerador. Então, são as partes que foram tomadas. O número que está embaixo, então, ele representa o número de divisões e é chamado de denominador. O número que está em cima é o número de partes tomadas ou o número de partes escolhidas e é chamado de numerador. E caso haja alguma eventual dúvida, vocês podem esclarecer agora, nesse momento, com o professor. Desejo que nós tenhamos um dia abençoado e que tão em breve nós possamos nos reencontrar. Abraço, até logo.